três vocês acham que explica melhor a realidade brasileira? Mas para Jéssica vai valer 10 pontos, viu, Jéssica? Para Jéssica e Natália. Arrasou. Não é não, Laís? Concorda? Eu Jéssica? sei que não. Se não concordar, para você também vai valer. Oxente, É, tem que concordar com o professor. Concorda, professor? pronto, tá certo, concordei. Pronto. Sei não, viu? E cadê a Natália? Já foi dormir? Natália, todo mundo assiste a aula de Clarice. Na minha aula ninguém quer assistir. Isso é. Estou aqui, professor. Ah, sim. Vocês se lembram espero que vocês se lembrem das discussões que nós tivemos, né, das últimas aulas, né? Falei da sociologia brasileira, do pensamento da pensadores que estudaram a formação da sociedade brasileira, né? Desde o período colonial até os nossos tempos. Vocês lembram, né? Democracia racial de Gilberto Freire, né? Toda aquela discussão sobre patriarcalismo, sobre essa discussão culturalista, baseada na antropologia culturalista, né? Sérgio Buarque de Holanda falando sobre o homem cordial, né? A herança que o Brasil legou ao mundo, né? Também falou muito do patriarcalismo, tal, ambos falam sobre essa proximidade entre esfera pública e esfera privada no Brasil, né? Que os cientistas políticos falam utilizam o conceito de ai, patrimonialismo, né? De um Estado patrimonialista, né? Alguns pensadores da tradição weberiana. A gente vai agora para o último, né? Rui Mauro Marinho. Grosso modo, ele não pode ser encaixado nessa discussão sobre a formação da sociedade brasileira, né? Assim, estrito senso, ele fala do período colonial da formação, mas ele pega mais o desenvolvimento do próprio capitalismo no século XX, principalmente do século XX, né? Acho que sim, do século XX, especialmente pós-independência colonial, né? Então, os países já estavam independentes, né? Ele vai basear muito sua análise a partir desse momento histórico. Então, ele não fala muito sobre, pelo menos na dialética do esclarecimento, ele não vai falar muito, que é a base de nossa aula, sobre esse período colonial, né? Ele vai pegar mais um processo de pós-independência em século XX em diante, um processo de industrialização do Brasil e tal, né? Mas é interessante para nós pensarmos a nossa realidade, porque a análise dele diz muito sobre nosso país, a América Latina, né, os países dependentes, tal como é, tal como se transformaram, né? Tal como é não, tal como se forjaram. Então esse é o, assim o que ele está tentando explicar nessa obra, né, da dialética opa, já fala de dialética dos conhecimentos, dialética da dependência, né? Uma obra da tradição, né, da teoria marxista da dependência. Né? Teoria da dependência é vamos dizer, uma tradição sociológica brasileira que buscava entender esse processo de subdesenvolvimento tal, né? Que tem alguns outros autores, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso e Faleto, né? Fernando Henrique Cardoso, trágico ex-presidente, ele é considerado, acho que é o livro fundador que ele escreve com, se eu não estiver enganado, com Faleto sobre essa questão da dependência, mas ele não estava na perspectiva marxista, né? Perspectiva marxista é Rui Mauro Marinho, Antônio dos Santos, Vânia Bambirra, dentre outros autores. Dessa tradição da formação, talvez o historiador Caio Prado Júnior esteja mais próximo a Sérgio Buarque de Holanda e
e a Gilberto Freire, mas eu acho mais interessante trabalhar com o Romualdo Marini, que acho que ele traz questões pertinentes para a gente pensar o que a gente está vivendo hoje, o hoje e agora. Né? Então, eu sempre esqueci de fazer, de escrever sobre a biografia, mas depois eu falo sobre a biografia lá. Vamos passar um link lá no Google Sala de Aula que eu posto a biografia dele, né? Que teve problemas, ele foi expulso do Brasil na época do golpe militar, foi morar parte do Chile, depois foi morar no México, etc. E aí, a partir de um determinado período, não sei se na década de 90 em diante, a obra dele foi novamente revisitada, né, para explicar esse processo de modernização a partir da década de 1990, com Collor, etc., essa abertura comercial e tal. A obra dele passou a ser novamente discutida depois de um período de ostracismo. Então, ele foi um teórico que foi muito perseguido, né, porque ele era marxista, né, a ditadura militar perseguiu ele e tal. Sobre isso, fazer uma pergunta para vocês, espero que vocês respondam, né, porque vocês só respondem quando valem ponto, se valer ponto, senão vocês ficam calados. Vocês já se perguntaram, ou vocês já pararam para pensar, alguma vez no decorrer da vida de vocês, por que, por exemplo, a renda per capita do Brasil, a média salarial do Brasil, não chega nem perto, por exemplo, da renda per capita, sei lá, da Noruega, da Suécia, dos Estados Unidos, do Japão, França, Alemanha, Inglaterra, tal. Vocês já se perguntaram isso e já falaram, por que a gente ganha pouco aqui no Brasil? Por que, em média, nós ganhamos tão pouco? Por que, em média, o salário mínimo é tão baixo no Brasil, comparando com outros países, os países centrais? Porque nós trabalhamos pouco? Porque nossa produtividade é baixa? Por quê? Alguém já se perguntou sobre isso? Alguém tem alguma coisa a falar? Bora, gente. Não é possível que você não tenha se perguntado em algum momento da vida sobre isso. Hein? A gente vai ficar aqui nessa aula. Vou dar o assunto como dado. Se vocês não me responderem, vou fazer uma avaliação sobre esse assunto, gente. Bora. Calvin, você já se perguntou? Não, professor, na verdade eu não. Nunca não. Aí, Rita, beleza. Calvin? Professor, se perguntar, já se perguntou, só não se tem uma resposta. Beleza, Liliane. Fale, rapaz. Estou aqui, pode dizer. Você não está prestando atenção na aula, não, pelo amor de Deus? Estou prestando aqui, está cortando tanto, aí tem hora que, meu Deus do céu, tem que juntar os cacos. Sim, qual é? Você já se perguntou sobre isso, Calvin? Hein? Repita, por favor, a pergunta. Por que nossos salários são tão baixos comparado com outros países centrais? Já sim, já. Na verdade, nós, PBR, perguntamos todo dia, né? Mas. Nós o quê? PBR? Sim. O que é isso? População Bolsa Renda. Meu Deus do céu. Mano. E você, Luiz? Já perguntou? Samara já perguntou? Lucas, se perguntaram, alguns já se perguntaram no sentido de parar para pensar, falando assim, poxa, por que lá eles ganham mais do que a gente, né? Por que? Qual o motivo? Né? Não é para ter resposta, né? Não necessariamente precisa ter resposta. Mas perguntar assim, poxa, cara lá, aí você cria toda aquela atmosfera, né? E fala, porra, vou morar fora, né? Até saiu, professor, esses dias, exatamente uma reflexão sobre isso. Porque na Noruega, todos os homens e mulheres recebem salários iguais. E aí, porventura, um médico ele tem um piso salarial que é basicamente igual à jornada de trabalho de um gari, tendo em vista que
o PIB, né, e a inflação lá na Noruega é considerado moderado. Ambos conseguem ter a mesma qualidade de vida com salários destinados ao percentual de sua qualidade de vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, um médico trabalha 20 horas, ele ganha referente a 20 horas, no qual um gari ganha, trabalhando por 40 horas, ele ganha referente a um terço do valor que exerce o médico. Por causa de quê? Por causa do salubridade, né, risco de vida, esses percentuais todos. Só que, você for contabilizar em referente ao Brasil, o médico superfatura e quem é gari é mendigo. A inflação lá na Noruega é baixa, viu? O PIB é considerado, não é dos Moderado. maiores, baixa, cara, baixa. Porque a própria população noruega é pequena, né? Então, mas em comparação, questão de produtividade, complexidade industrial, etc., vamos comparar aos países, principalmente da América Latina, né? Países que têm um processo de industrialização média. Essa pergunta foi feita justamente porque um dos conceitos centrais de Romano Marini é um conceito que explica justamente isso, né? Ele fala basicamente, né? Ele vai discutir, né? Ele vai falar sobre um pouco sobre o pacto colonial, né? Sabe o que foi o pacto colonial, né? Como era que se estruturava a economia colonial? Era plantation, né? Monocultura, produção para o exterior e trabalho escravo, né? E você tinha vários mecanismos legais de impedimento do desenvolvimento, próprio desenvolvimento industrial das colônias. Não só a brasileira, mas as colônias em geral, né? Independentemente do colonizador. Né? Você tem todo esse processo, né? E nosso processo de desenvolvimento nós financiamos, né? Quando Marx está explicando a acumulação primitiva, a exploração desse continente, ele financiou para o processo de revolução industrial na Europa, né? Porque toda a nossa riqueza produzida era, quase sua totalidade, era direcionada às metrópoles, né? E nesse comércio de Portugal e Espanha era transferido para a Inglaterra. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, né? Foi onde ocorreu a Revolução Industrial. Então, esse processo de especialização, né? E como consequência daqueles países europeus se industrializarem interiormente às nações da América Latina, obviamente que o processo de industrialização, desenvolvimento técnico, etc., e aumento paulatino da produtividade do trabalho, ocorreu primeiramente lá, né? Então, as manufaturas, etc., os produtos com alto valor agregado industriais naquele período eram produzidos pela Inglaterra, depois se espalhou pela França, Alemanha, etc., depois os Estados Unidos, mas pelos países que hoje são chamados países centrais. O que nós fazemos? Como foi que se desenvolveu o Brasil, por exemplo? O Brasil se desenvolveu, no primeiro momento, enquanto exportador, né, de produtos primários, que a gente está voltando a isso, né? Exportador de produtos primários e exportador de matéria-prima para as indústrias, primeiramente da Inglaterra, depois como se espalha a Revolução Industrial no restante da Europa e depois em outros países. Ou seja, esse processo de exportação de matéria-prima e produtos primários fez com que aqueles países de lá não tivessem a necessidade e a preocupação de produzir nem alimentos, nem matéria-prima. Por que eles não se preocupavam? Justamente porque eles compravam de nossos países, principalmente da América Latina, depois da África, etc. Eles compravam daqui, ou saqueavam, né? No período neocolonial foi saque. Né? Então, eles compravam de lá. Então, eles não se preocupavam com isso. E nesse não se preocupar mais com isso, basicamente, todo o esforço de desenvolvimento econômico foi para um esforço de desenvolvimento industrial e de aumento de produtividade.
Desenvolvimento industrial, aumento de produtividade, aumento do que Marx chama de extração da mais-valia relativa, enquanto aqui no Brasil e nos países da América Latina, basicamente, se extrai a mais-valia absoluta. Né? Sabe o que é mais-valia, né? Aquela diferença entre o tempo, entre o que o trabalhador produz e o que o patrão se apropria, né? Ele produz, né, mais do que ele recebe como remuneração via salário. Né? Então, essa diferença entre o salário que ele produz em determinado período, essa parte que não é paga ao trabalhador, que se é apropriada pelo empresário, é a mais-valia. Então, E ainda tem que ser repatriado caso aconteça algum acidente. Por exemplo, o motorista de ônibus, né, ele é responsável pelo veículo. Então, quem entra por trás, né, as câmeras estão lá para poder fazer essas correções. E ou também quando acontece um acidente, né, causado por ele, então o patrão tem que receber um percentual do trabalho dele, tendo em vista que foi ele que ocasionou. Isso já é outra coisa, já é a perversidade ao extremo, né? Mas aí já é a normalidade no Brasil. Mas valia absoluta é a extração de sobretrabalho através do aumento da jornada de trabalho, através da intensidade da jornada de trabalho, etc. Então, você aumenta a exploração propriamente dita, né? Você pode fazer com que, olha, nós estamos exigindo aqui fazer uma reestruturação que você tem que produzir, ao invés de 100 celulares ao dia, vocês, no mesmo período, nas 8 horas de trabalho, vocês têm que produzir agora 150 celulares por dia. Então, esse é o aumento da mais-valia absoluta. Né? A mais-valia relativa é quando você insere, basicamente, quando você insere novos desenvolvimentos técnicos e tecnológicos no ambiente de trabalho. Né? É o que Marx chama de capital constante, quando há investimento no capital constante, né? Força de trabalho, capital variável, e capital constante, basicamente, matéria-prima, tecnologia, etc. Quando você investe muito, né? Qual a possibilidade de você investir muito? Ele chama de mais-valia relativa por qual? Qual é a lógica da mais-valia relativa? É que não necessariamente você vai ter um rebaixamento do nível salarial do trabalhador, nem um aumento na intensidade da exploração do trabalho dele, da força de trabalho. Mas essa mais-valia relativa vai significar o quê? Que nessa comparação entre a remuneração do trabalhador e a produtividade dele diminui. Diminui, não. Deixa eu explicar melhor. Essa relação tende a aumentar e relativamente, por isso que a mais-valia é relativa, relativamente ao que um trabalhador passou a produzir, o salário dele diminuiu. Por isso que ele fala de mais-valia relativa. Não necessariamente, nominalmente, o salário dele pode diminuir, pode até aumentar. Mas ele está produzindo um quanto de riqueza muito maior do que ele produzia anteriormente. Então, essa produção de riqueza muito maior, o salário dele não acompanha esse aumento da produtividade, ou só acompanha de forma marginal. Por exemplo, você ganhava, vamos falar assim, você ganhava 10 mil reais por mês numa empresa de alta tecnologia. Houve um desenvolvimento de nova tecnologia, uma tecnologia mais avançada ainda, né? Que você, ao invés de produzir, vamos dizer, televisões de 10K, né? Inventaram a tecnologia de televisão de 15K, com touchscreen, um monte de coisa que você, através da televisão, pode abrir porta, fechar a porta, ligar a geladeira, fogão, fez uma tecnologia aí, misturando tudo. Tá. Essa tecnologia possibilitou um aumento de produtividade. Você produzia, por exemplo, 5 televisores, mas através dessa tecnologia você passou a produzir 15 ou 20 televisores no mesmo período. Ou seja, num dia, em 8 horas por dia. Só que você ganhava 10 mil, aí, por exemplo, seu salário foi para 12 mil.
Você vai falar assim, nominalmente, você vai falar, porra, eu tive um salário aumentado, mas sua produtividade aumentou muito mais do que a remuneração do seu salário. Então, o que foi que aconteceu? No frigir dos ovos, você acaba tendo um salário menor do que você tinha antigamente, relativamente ao aumento de produtividade. Aí ele vai falar, os países centrais, como eles começaram esse jogo do desenvolvimento industrial antes das nações da América Latina, e a América Latina se especializou nessa exportação, principalmente de matéria-prima e alimentação, propiciando aos países centrais focarem seu desenvolvimento econômico na industrialização, no aumento de produtividade, na extração da mais-valia dita relativa. Ocorreu o quê? Ocorreu que aí eles se especializaram em produção de manufatura, em mercadorias de alto valor agregado, e aqui em mercadorias, basicamente, do setor primário, não é verdade? Qual a consequência disso, gente? Qual a consequência disso? A consequência disso é que, dada essa possibilidade e da inexistência de um desenvolvimento industrial da América Latina, os países latino-americanos eles têm que comprar essas mercadorias lá fora. Concordam? Eles têm que comprar essas mercadorias lá fora, porque nós não produzimos aqui. Imagine o iPhone. O iPhone não é produzido aqui. Né? E nesse processo de desindustrialização está piorando ainda mais nosso quadro de dependência, né? E de empobrecimento. Nós não compramos, mas pense vamos falar no setor, vai ficar muito claro para vocês. Setor do latifúndio. O setor do latifúndio utiliza aquelas maquinarias super desenvolvidas tecnologicamente. O Brasil produz aqueles tratores, aquelas maquinarias? Não. O Brasil não produz aquilo. O Brasil compra de países que detêm um determinado nível tecnológico, produzem aquilo. Só que ele vai comprar em que sentido? Vai haver uma troca, né? Basicamente uma troca. Você vai ter que vender soja, conseguir um determinado dinheiro e comprar aquilo lá. Só que aquele determinado produto industrializado, ele vai ter um valor. Olha, em Marx, valor não é preço, preço não é valor. Mas eu vou falar aqui para não ficar muito difícil para vocês entenderem. O preço vai ser muito maior do que o preço das mercadorias que eles vendem, que o latifundiário vende. O soja, por exemplo. Então, dessa possibilidade, desse monopólio, ou desse país de terem essa tecnologia, há uma possibilidade, uma ação que é bem possível de ocorrer. Qual é essa ação? De que eles têm um determinado custo de produção, um custo de produção menor do que o custo de venda, do que o preço. Ou seja, para produzir determinada mercadoria, eles, por exemplo, monetariamente, ele pode gastar 100, mas eles vendem a 150. Por que eles estão vendendo a 150? Porque eles que detêm a bendita da tecnologia que os outros países não detêm, basicamente. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer, quando você vender essa mercadoria, você vai fazer que o comprador, por exemplo, um determinado membro da burguesia agropop, como a Globo vende, você vai ter que ele vai vender por um preço maior do custo de produção, ou seja, vai haver uma transferência basicamente uma transferência de renda. O Mário Marinho fala transferência de valor. Vai haver uma transferência de renda de quem está comprando para quem está vendendo, ou seja, os países centrais vão ganhar mais do que o custo daquelas mercadorias tiveram para serem produzidas. Ou seja,
uma renda daqui vai para lá. Aí você tem um processo aqui. O que é o processo aqui? Quando aqui se industrializa, basicamente a industrialização se dá baseada na exploração dessa mais-valia absoluta, então, através da importação de bens de capital mais atrasados, né? Você tem que processo? Uma menor produtividade. Vocês aprendem isso, economia, em administração. Maior desenvolvimento tecnológico, maior produtividade, menor preço, teoricamente. Você barateia o preço que está produzindo. Menor produtividade, você produz menos, a tendência é que sua mercadoria tenha um preço maior. Ocorre isso aqui nos países dependentes. Né? Você tem uma produtividade menor, você tem um custo de produção maior, e você teria a tendência do preço final, do custo do preço, né? O preço, ele vai ser vendido, igualmente maior. Só que, nesse ponto, ocorre uma lógica perversa para nosso país e para os capitalistas que não têm um nível de produtividade maior. O que é, gente? Se você vai vender uma determinada mercadoria por um preço maior do que o preço de mercado, você não vai vender, você não vai realizar o valor, você não vai ter o lucro. Então, você tem que falar assim, olha, nós temos que sair, o industrial brasileiro, argentino, etc., fala assim, rapaz, nós temos que sair dessa sinuca de bico, porque se nossa produtividade é menor do que os países centrais, e, consequentemente, o que é que vai ocorrer? A tendência é que nossas mercadorias não tenham competitividade no mercado mundial, óbvio, né? Questão óbvia da economia, até da economia vulgar. O que é que eles fazem? O que é que vocês fariam? Vocês estão em gestão comercial. Você tem um concorrente que está fabricando uma determinada mercadoria por um preço menor que você pode fazer, dado os seus custos de produção. Você não tem condições de ter acesso à tecnologia de seus concorrentes. Como é que você faz, basicamente, como vocês fariam, basicamente, pensem como capitalistas, como vocês fariam, basicamente, para se tornarem competitivos perante as outras empresas? Vocês estão num custo de gestão comercial, vocês fariam o quê? Pensem como um burguês, pensem como Jorge Paulo Lema. Vocês fariam o quê, Calvin? Calvin, tá vivo? Não faço ideia. Rita? Mas se ele não tem condições, Jéssica, tem que ter dinheiro. E às vezes, não sei se o Rui Mauro Marinho fala sobre isso, eu não me lembro. Ele fala, mas muitas das vezes, foi Jéssica ou Natália? Não me confundo. Foi Jéssica. Muitas das vezes essas tecnologias são monopólios dos países centrais. Entendeu? São protegidos pela propriedade intelectual, etc., por patentes, né? Você está vendo toda essa discussão sobre a quebra de patentes das vacinas, por exemplo, eles têm um desenvolvimento técnico, esse desenvolvimento técnico não está aberto para todo mundo, né? Ele é protegido juridicamente através das patentes de um direito internacional. Então, você não tem essa possibilidade de adquirir a tecnologia. Não tem essa. Não tem essa por esses motivos e também por eles não ter capital, não ter dinheiro para adquirir a tecnologia que os seus concorrentes têm. Seus concorrentes do exterior, no caso. Pensem como burguês, fariam o quê? O que é que o burguês brasileiro faz? O que é que a burguesia latino-americana tende a fazer?
Digam. A burguesia internacional fala assim, olha, nós temos a produtividade maior, mas a gente pode vender por um preço maior do que nosso custo de produção, porque são nós que produzimos essa bagaça, né? Então, quem quiser comprar, vai comprar por um valor maior, então vai transferir renda de um país para outro. Só que o outro país também tem uma burguesia lá, né? E essa burguesia também quer explorar, quer crescer, quer lucrar mais, etc. Só que ela tem que fazer esse comércio desigual, né? Ele fala de troca desigual entre os países dependentes e os países centrais. Só que a burguesia dos países dependentes, ela não vai ficar quieta, ela vai falar, poxa, eu estou transferindo renda para os países ricos, porque eles são mais avançados, têm uma produtividade maior, etc, etc. Eu vou perder, eu vou ficar tranquilo aqui. Não vou recuperar essa parte de valor transferido, não, essa parte de renda, do comércio internacional, da balança comercial, da balança de pagamentos, etc, etc. O que é que eles fazem? Ninguém tem ideia, velho. Onde eu comecei essa aula perguntando o que a vocês? Hein, Calvo? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz a você nessa aula? Samara, Geisiane, Calvin, responda. Porque o salário era mais baixo? Exatamente. É a resposta. O que a burguesia desses países dependentes fazem? Para compensar a transferência de renda que nós temos que fazer quando nós estamos negociando no mercado internacional, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que rebaixar o nível salarial dos trabalhadores. Ou seja, eu não tenho como competir com eles, que eles estão na frente. Eu vou fazer, o que é que me sobrou? Eu vou ficar perdendo renda que eu estou produzindo, que está indo para a burguesia internacional, né? Que é uma questão mais complexa, que ficou no processo de globalização, etc., desenvolvimento do capital financeiro, né? Nessa dicotomia burguesia nacional e burguesia internacional. Mas, por exemplo, as empresas que estão lá, nos Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Japão, Coreia do Sul, etc., nós temos que comprar. Eu quero um iPhone, só que vai haver uma transferência de renda, né? Justamente por quê? Porque, basicamente, eles têm uma possibilidade de ter um preço final maior do que seu custo. Então, você vai estar sempre transferindo. E aqui não, você tem toda essa dependência, né? Essa questão primeiramente, de exportação de produtos primários e matéria-prima, e depois, quando no processo de industrialização, você vai ter que ter sempre esse problema, né? Da produtividade menor aqui, que é resultado de um desenvolvimento técnico menor que nós temos para ventilar. Aí eles vão fazer o quê? Olha, eu não tenho como competir. Eu estou perdendo dinheiro, porque o que eu tenho que comprar lá é mais caro do que o preço que eles estão produzindo. Ou seja, eu estou transferindo a riqueza que eu estou produzindo aqui para lá. Basicamente, o que o Rui Mauro Marinho está falando é o seguinte: a renda que eles produzem, parte dessa renda que seria do próprio burguês, ele vai ser transferido para a burguesia de outro país. O que é que resta? É falar superexploração do trabalho ou superexploração da força do trabalho. Então, a saída a esse imbróglio meramente econômico é que eles falam o seguinte: olha, não dá para competir. Basicamente, não dá para competir. A gente está transferindo o renda. Eu estou perdendo dinheiro, estou produzindo, mas tenho que comprar lá fora, estou perdendo dinheiro. A gente tem nossa indústria, mas a nossa indústria não pode competir com eles lá fora. O que a gente vai fazer? Olha, o trabalhador vai se lascar nisso. Não quero saber. Aí é um dos conceitos centrais, talvez o conceito central de Rui Mauro Marinho é a superexploração do trabalho, né? Ou superexploração da força do trabalho. Né? Talvez uma das poucas, né? Ou a única, não sei. Né? Poderia ter, mas aí é um outro problema, né? Tal, mas poderia ser. Então, a superexploração da força do trabalho ou aumenta aquilo. Não é, obviamente, que a superexploração da força do trabalho não passa
pela extração da mais-valia relativa, né? Que a mais-valia relativa é quando há um desenvolvimento muito forte da tecnologia, né? Então, aqui não há isso. Né? Então, o que resta? Uma superexploração da força do trabalho mediada pela extração da mais-valia absoluta. Então, você tem uma intensificação da exploração do trabalho, da jornada de trabalho, e, em último caso, uma deteriorização dos bens salários, ou seja, os bens salários, nossos salários, perdem poder de compra. Quando não são rebaixados nominalmente, quando não são, literalmente, quando você não tem corte de salário. Então, esses três elementos conjugados tem como resultado o que ele chama de superexploração do trabalho, ou superexploração da força do trabalho. Por quê? É a forma como a burguesia daqui achou para compensar essa troca desigual. Há uma troca desigual, eu quero ganhar tanto quanto os acionistas da Apple, da Toyota, da Samsung, da LG, etc. Eu quero ganhar continuamente mais, tal como eles. Então, se eu não tenho como competir tecnologicamente com eles, né, eu vou descascar nos meus trabalhadores. Então, essa é a saída deles. Né? Então, por isso que Rui Mauro Marinho está falando que não é questão... E ele critica esse termo de subdesenvolvimento, ele não usa essa expressão subdesenvolvimento, ele usa dependência, porque subdesenvolvimento ele está falando que há um processo de subdesenvolvimento para se alcançar esse processo, né? Bastaria o desenvolvimento industrial, que não é verdade, porque o desenvolvimento industrial em nosso país, na América Latina e em outros países dependentes, eles tendem a agravar essa questão da dependência e não superar. Eles vão tender a agravar. Né? Aí ele fala mais alguma coisa sobre o ciclo do capital, né? Que o ciclo do capital aqui é incompleto, né? A gente tem um parco mercado interno, né? Então, quando você tem um desenvolvimento no mercado interno, então você tende a produzir alguma coisa mais voltada para o mercado externo, né? Então, há problemas seríssimos, né, de realização de valor. Não, realização de valor sempre ocorre, né? A burguesia às vezes vem. Quem se ferra nessa é justamente os trabalhadores, né? Ele está falando que quem tende sempre a se ferrar são os trabalhadores, porque ele botou o nível de salário sempre rebaixado. A intensificação da exploração da mais-valia absoluta através da intensidade da jornada de trabalho e da intensidade da exploração, ela se dá, você ganha 3 mil para trabalhar 8 horas por dia em determinada indústria, sei lá, em determinada fábrica, qualquer empresa. Aí o cara fala, chega, não, você vai trabalhar agora 10 horas por dia para ganhar o mesmo salário. Vocês pensam o quê? Poxa, eu estou sendo explorado. Por quê? Porque eu estou trabalhando mais e ganhando a mesma coisa. Então, ele está intensificando esse processo de exploração. Ou quando ele não conjuga todo mundo, essas três características. Ele fala, você vai trabalhar mais, vai fazer isso e vai ganhar agora 2.500, porque se está a questão da pandemia e tal, aí vem aquela conversa de Paulo Guedes, questão da pandemia e tal. Então, sempre trabalho. Sempre trabalho. Então, essa é a construção. Não é questão de... A gente viu lá em Gilberto Freire, etc., tal, que eles falam mais da questão do patriarcalismo, pererê, parará, da questão dessa junção, dessa indefinição, né, entre a esfera pública e a esfera privada. O Mauro Marinho vai falando, rapaz, isso daí foi a forma política, cultural, etc., necessária ao processo de própria acumulação do capital. Né? Então, o que explica esse processo de patrimonialismo, essa política, essa corrupção, é a forma como o capitalismo se desenvolveu aqui, e não o inverso. Né?
Aí ele critica, né, que muita gente eram teses, né? Tese de, por exemplo, do PCB, sobre o etapismo, etc., eram teses que eram muito fortes de que não existia capitalismo no Brasil, o Brasil era país pré-capitalista, parará, e Rui Mauro Marini, ele, uma da importância do pensamento dele, ele falava, existe capitalismo brasileiro, o Brasil é um país capitalista, sim. O Brasil é um país capitalista dependente, com suas próprias características, mas ele é capitalista, sim. E ele não é dependente porque há um déficit de desenvolvimento, não. Ele é dependente porque a própria lógica do capital faz com que haja esse processo de troca desiguais entre os países, entre os diversos capitais. Então, é só isso. Está falando, é só isso. Não tem negócio de Estado democrático, autoritário, ditatorial, não. É a própria processo normal do desenvolvimento econômico. Então, não é porque é mais ou menos democrático, não é porque tem patrimonialismo e o outro tem uma dominação burocrática legal, não é nada disso, é porque o capitalismo é isso. A lógica do próprio capital é isso. É essa. Mas ele vai explicar isso aí. Por isso que eu estou falando sobre o trabalho, né? Por exemplo, na questão da pandemia, que você vai encontrar muito, vocês ficam pensando assim, nossa, que fatalismo de Rui Mauro Marinho, o professor fica ensinando isso para a gente, está tudo errado, por quê? Paulo Guedes fala isso, estou falando que vocês falam isso não, né? Paulo Guedes, Milton Friedman, Hayek, meu Deus, essa doutrinação ideológica marxista. Gente, nessa pandemia, o que Paulo Guedes fez? Autorizou que as empresas pudessem diminuir em até, acho que 40% o salário dos empregados. Com a desculpa de preservar os empregos. Ao mesmo tempo que foi uma luta lá no ano passado para aprovar o auxílio emergencial de R$600 e R$1.200. Ao mesmo tempo que ele liberou 1,2 trilhão de reais para o mercado financeiro, em forma para injetar liquidez. Ao mesmo tempo que não se discute, por exemplo, a questões ligadas a gastos tributários no Brasil, a gastos financeiros no Brasil. O que é isso, se não a questão da superexploração da força de trabalho? Você diminui, você faz o quê? Ele fala assim, olha, estamos em crise econômica, há um estrangulamento da atividade econômica causado pela pandemia, pelo lockdown. Por isso que Bolsonaro e ele, a burguesia nacional, é tão aversa a essa questão do lockdown, porque é crise econômica mesmo. A atividade econômica para mesmo, diminui mesmo, a crise econômica e acabou. Não tem o que falar, porque isso que eles estão sempre aberto, porque a burguesia nacional, além de tudo isso, eticamente é uma burguesia que não se compara a nenhuma. Acho que só se compara ao diabo. Em termos de maldade. Não há comparação com nenhum, nada. Só com a figura mística do diabo. Então, o que é que eles estão falando? Esse 40% é o quê? Esse 40% que o cara deixou de pagar é o quê? Vai engordar a lucratividade dos capitalistas, obviamente. E a gente só entende isso porque, no período de pandemia, o Brasil foi o país em que mais teve acréscimo de bilionários no mundo. A dificuldade foi para quem? A dificuldade só foi para a classe trabalhadora. Pô, se essa crise afetasse todo mundo de forma igual, né, a tendência seria uma diminuição do número de bilionários do Brasil. Mas não, houve o inverso. O Brasil foi o país que mais teve acréscimo de bilionários em 2020. É isso que o Rui Mauro Marinho está falando, essa transferência de renda. Porque a burguesia tem essa característica dependente nos outros países. Aí vai ter
outras discussões, algumas críticas desse pensamento, etc., etc., né? Dentro do próprio marxismo, né? Virginia Fontes faz uma reatualização dessa teoria, né? Com o desenvolvimento da questão do capital financeiro, né? Tem houve esse elemento que modificou algumas coisas, mas que merece ser estudada. Eu preciso estudar mais isso, né? E ler mais um pouco sobre nesse sentido, mas a questão central dele, mais importante dele, é dessa troca desigual, né? Que é uma tese lá de Trotsky, né? Do revolucionário bolchevique, que ele fala sobre que as relações sociais capitalistas, elas se assentam numa combinação de desenvolvimento e subdesenvolvimento, ou seja, desenvolvimento ou dependência, né? Que isso não quer dizer que todos os países dentro do modo de produção capitalista vão chegar a um determinado nível de desenvolvimento. O que é que ele está falando? Está falando o desenvolvimento desigual combinado, né? Que alguns países se desenvolvem mais e outros países desenvolvem menos, né? Isso. Desenvolvimento desigual e combinado. Mas esse desenvolvimento desigual e combinado não é que um país somente desenvolve mais e outro menos. É que para um país se desenvolver mais, necessariamente, vários outros países têm que se desenvolver menos. Ou seja, a condição para um estar em melhor situação é a condição que vários outros países estejam numa situação pior. Então, esse é o processo. Então, essa troca desigual de valores, dada a produtividade e desenvolvimento tecnológico desse país, etc., o atraso tecnológico, etc., faz com que a burguesia crie mecanismo para fazer o seguinte: olha, eu estou perdendo dinheiro nessa relação aqui, nessa troca aqui que eu faço, estou perdendo dinheiro, o que é que eu vou fazer? Aí, chumbo nos trabalhadores. É por isso que tem todo esse processo. Por isso que você é uma briga tremenda com relação ao processo de salarial. Briga tremenda. Esse processo é tão forte, é uma discussão tão forte que isso só não foi para frente porque realmente é um suicídio político de quem não, é um suicídio, não sei. Eu não sei porque a gente está num clima de tamanha passividade que eu não sei. Mas que seria um suicídio político seria que a discussão da PEC emergencial, de todo esse caminho, em vez por outra reaparecer a discussão, era a tentativa de diminuir, cortar até 25% do salário dos servidores públicos. Você diminui, qual a lógica de você diminuir esses gastos? Começou lá no teto de gastos, etc. Você diminui os gastos, faz superávit primário é o quê? Pagamento de juros da dívida. Então, você tira dinheiro dos trabalhadores para economizar, para dar banqueiro. Basicamente, a grandes fundos de pensões, grandes empresas, grandes investidores. Olha como essa transferência ocorre. Vários trabalhadores chegam na burguesia. A luta de classe. Fala assim, porque vai melhorar o clima. Acho que mês passado foi o recorde, não sei se foi mês passado. Foi, não sei, uma saída imensa de dólares da Bolsa de Valores, né? Os níveis de investimento privado no Brasil estão em níveis baixíssimos, investimento público ímpar, né? Desemprego altíssimo, né? Etc. E etc, e etc. Já passou tudo tanto desgaste, administrativo tomara que não passe. Trabalhista, da Previdência e outras transformações, melhorou o quê? Alguma coisa melhorou? Melhorou para eles, para a gente. Melhorou alguma coisa? Não. Para mim não melhorou. Para algum de vocês aí melhorou alguma coisa no imediato? Essa é a grande discussão que o Rui Mauro Marini fala. Aí eu falei que eu ia perguntar para você. E dentre esses três autores, quem quiser responder, que a gente já está terminando a aula, contando com o Rui Mauro Marini, qual vocês acham que tem a explicação mais adequada da realidade brasileira? Alves foi embora já. Diga aí. Você acha que é Gilberto Freire? Você acha que é Sérgio Buarque? Você acha que é Romário Marinho? Você acha que cada um
ou que cada um tem alguns aspectos positivos? Hein? Eu acho Rui Mário Marinho, professor. Pelo que você viu agora, né? Cadê? Olha, a Aleph saiu, Samara saiu. Quando a gente faz pergunta, resolve sair todo mundo, né? Tá certo. Vou anotar aqui o nome. Laís, tem alguma questão? Você acha o quê? Lembra? Ó, pergunta para Laís. Eu vou anotar esse nome de todo mundo que saiu antes de responder. Natália. Natália ficou. Geisiane, Jéssica, Luiz. Vocês gostaram de qual? Assim, fala, pô, pessoal. Ou eu não tenho. Eu tenho que estudar mais. Diga aí. Dos debates de todos, o que eu mais gostei foi o de hoje. De O que hoje, mais, né? assim, que eu entendi foi o de hoje. Luiz, tem alguma coisa? Será que Luiz... Ah, tá aí. Não, Diga. professor, de boa mesmo. Natália, Jéssica. Natália? Aí o microfone, rapaz. Natália não quer falar, né? Jéssica. Jéssica, você participou, né? Você não quer falar, brincadeira. É, né? Então, pela votação aqui, acho que Rui Mano Marinho, né? Mas vamos ver na atividade, como vai ser a atividade de vocês, né? Então é isso, gente. Valeu pela participação que ficaram aqui. Até essas 5 horas e 1 minuto. Ai, boa final de quarta aí, se cuidem aí, em terras paraibanas. E nos vemos, bom final de semana, né? Óbvio. Iremos nos rever na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Tchau, Rita. Tchau, Natália. Boa semana também. Tchau, Gesiane. Jéssica, tchau. Se ainda estiver aí. Tchau, professor. Tchau.